Boa tarde a todos. Vamos retomar então as atividades, colegas. Sem mais demora, vamos tratar então da prevalência do negociado sobre o legislado, prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Vamos passar a palavra então de imediato para o nosso expositor, juiz Fabiano Coelho de Souza, juiz do TRT de Goiás. Por favor, Fabiano. Boa tarde a todos, então. Vamos iniciar esse novo tema, né, bem palpitante, vai nos dar muito trabalho doravante, né, já era um tema que implicava em muita reflexão, tanto no primeiro quanto no segundo grau, e agora, com a reforma trabalhista, a gente vai ter um trabalho muito grande para construir a interpretação desse assunto. Eu coloquei aqui no começo uma reflexão lá do livro da professora Carmen Camino, muito pertinente como reflexão, né, uma edição que eu tenho lá, acho que é de uns 12 anos atrás, mas ela fala que enquanto os trabalhadores do século XIX protagonizaram o movimento de conquista do direito do trabalho, forçando a negociação com o capital e obtendo daí as primeiras normas de proteção, posteriormente consagradas na ordem estatal, hoje a pressão para negociar parte do capital em busca da reversão do direito tutelar, né? Então, é uma reflexão que, embora escrita há alguns anos atrás, encaixa como uma luva nesse momento que a gente está vivenciando, né, de ocorrer uma busca legítima ou não, né, dos empregadores para tentar flexibilizar o direito estatal, né, por meio de condições de trabalho negociadas. Havia aqui uma parte introdutória que eu vou pular, que a gente acabou comentando hoje cedo sobre os objetivos da reforma, então a gente chega aqui já, né, que a negociação coletiva ela entra numa discussão maior, que é o fato do direito do trabalho ter aderido ao pluralismo jurídico, né, de reconhecer diversas ordens de produção normativa, inclusive a produção autônoma, como é o caso do acordo e da convenção coletiva. Outro aspecto importante é lembrar que essa reconstrução normativa das condições de trabalho pela via negocial, ela é reconhecida na Constituição como direito dos trabalhadores, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente retoma o comentário que fizemos hoje cedo, né, que a discussão aqui também é se o inciso 26 do artigo 7º da Constituição é meramente um direito dos trabalhadores urbanos, rurais e avulsos, ou se aqui é uma salvaguarda patronal também, como o STF reconheceu lá no caso da prescrição quinquenal do FGTS e como está sendo discutido também no tema pertinente à responsabilidade objetiva no acidente de trabalho, né? Aqui a gente vai comentar a seguir que, inclusive, foi aberto um tema no Supremo Tribunal Federal, discutindo justamente a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. E aí a discussão é justamente se o direito é só do trabalhador ou se a empresa também teria algum direito nesse sentido, né? Se a Constituição autoriza a flexibilização por meio da norma coletiva. Aqui eu trago, e só para pensar mesmo, sem posicionamento ou indução alguma, né, mas uma compilação de argumentos que têm sido colocados por alguns doutrinadores, alguns estudiosos, acerca da prevalência do negociado sobre o legislado, né? Li um texto muito bom, recentemente, do professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que ele sintetiza a crítica na ótica dos direitos humanos, e a gente tem visto alguns textos interessantes, inclusive da colega Valdete, aqui do TRT4, que ela tem lançado também
algumas reflexões. Mas aqui discute-se. O caráter tutelar do direito do trabalho tem matriz constitucional, em especial o caput do artigo 7º. Então, se a gente for interpretar o inciso 26 de negociação coletiva no bojo do artigo 7º, a gente conseguiria dar razão ou enxergar que o fundamento é bem razoável daqueles que defendem que a negociação coletiva só pode servir para melhorar a condição do trabalhador ou, quando muito, adotar uma posição intermediária, que o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, tem adotado recentemente, que eu possa até flexibilizar algum direito estatal, desde que tenha uma contrapartida específica e que, na situação concreta, não se revele um prejuízo desmedido para o trabalhador. Podíamos até citar um exemplo aqui que tem sido recorrente: trocar a redução da hora noturna de trabalho por uma majoração expressiva do adicional. Então, tem um cálculo lá que a jurisprudência do TST já consolidou. Se o adicional noturno for de pelo menos 37,14%, no lugar de 20%, eu posso abrir mão, por negociação coletiva, da redução ficta da hora noturna, porque esses 37,14% compensa o que o trabalhador estaria perdendo. Digamos assim, se ele fosse receber essa diferença dos 7 minutos e 30 segundos como hora extra, chegaria nos 37,14%. Então, essa é uma premissa importante no debate. A questão convencional também, né, porque a proteção do trabalhador é uma premissa de tratados internacionais de direitos humanos, em especial das convenções da OIT. E aqui esse aspecto é interessante porque o debate parlamentar nesse ponto, ele foi muito influenciado pelo julgamento do STF envolvendo a questão do PDV do BESC, aqui de Santa Catarina, né? E o ministro Roberto Barroso, que foi o relator do recurso com repercussão geral, é o tema 152 da tabela de repercussão geral, o ministro Roberto Barroso centrou muito o argumento dele em cima das convenções da OIT, né? Falou, olha, a OIT tem várias convenções, em especial a 98 e a 154, que preconizam o estímulo à negociação coletiva. Então, no próprio relatório, lá na Câmara dos Deputados, o deputado Rogério Marinho, ele explicitava que o parlamento nada mais estava fazendo que efetivar convenções da OIT que estimulam a negociação coletiva. Ocorre que a própria Comissão de Peritos em Aplicação, Controle de Aplicação das Normas da OIT, já constou o caso brasileiro em relatório dizendo que não é assim, que a OIT, em reiteradas situações em que pôde se manifestar sobre o tema, sempre vai na linha de que as normas coletivas constituem um elemento para incrementar a proteção ao trabalhador, né? Porque o que ocorre aqui é que a OIT trata-se de um sistema de governança trabalhista global que envolve muitos países que não têm legislação trabalhista. Então, a negociação coletiva ela é preconizada e estimulada em convenções por ser a válvula de escape para o trabalhador obter novas e melhores condições de trabalho. E, nesse sentido, a Comissão de Peritos fez, inclusive, um apelo ao governo brasileiro para que proceda a revisão da reforma trabalhista nesse ponto, para não admitir que a prevalência do negociado sirva para precarizar o direito tutelar estatal. Então, há uma discussão de caráter, inclusive, convencional, bem relevante. Outra questão importante é que a lei deixa escapar aspectos de interesse público, né, que estão na legislação, inclusive em questões pontuais, contra o interesse do trabalhador, inclusive, né. Eu pontuei aqui a questão das leis de política salarial para deixar claro aqui que a questão não é simplesmente um viés ideológico de defesa do trabalhador ou de resistência, que o nosso papel, antes de mais nada, é interpretar o direito posto, não fazer a crítica sem ter uma fundamentação jurídica, né. Lá no 611B, entre os itens que são proibidos de
negociar. Faltou constar o que já está na CLT, o artigo 623. As leis de política salarial elas devem prevalecer sobre as normas coletivas, né? É uma legislação que, na época, visava conter a espiral inflacionária do país, mas que tem seu sentido ainda hoje. A lei de política salarial ela é de ordem pública, e ainda que uma norma coletiva venha beneficiar o trabalhador, ela não pode contrariar as leis de política salarial, conforme consta, inclusive, da súmula 375 do TST. É um exemplo claro que a doutrina cita de relativização do princípio da norma mais favorável, que aqui vai ter que ceder em favor do interesse público. Outra questão, o próprio caput, né, que a gente mencionou, que o caput do artigo 7º direciona-se a promover a melhoria da condição social do trabalhador. Outro argumento que tem sido utilizado, que a flexibilização só seria possível naqueles temas que foram autorizados expressamente na Constituição, salário e jornada, e por isso há quem entenda que qualquer outra flexibilização que não entre nesses dois tópicos estaria afrontando a Constituição. Esse raciocínio parte da linha que o artigo 7º expressou direitos que podem ser interpretados restritivamente só na medida que a própria Constituição teria promovido a possibilidade restritiva. Outro aspecto que a nova legislação trabalhista tenderia a abolir garantias fundamentais do trabalhador constantes lá do artigo 7º. A gente poderia dar um exemplo aqui, o 13º salário. O 611B proíbe negociação coletiva sobre o valor nominal do 13º salário. Mas aí eu lanço aqui a reflexão. Então, se está blindado só o valor do salário do 13º, o valor nominal, eu posso, então, fazer um acordo coletivo para pagar o 13º em 12 vezes mensalmente, né? Em tese, isso seria possível. Tem autor, inclusive, defendendo essa ideia, que não haveria vedação. Agora, a nossa preocupação é que esse tipo de negociação, embora não proibida expressamente, ela tende a abolir o próprio 13º salário, porque haveria uma tendência de diluir possíveis reajustes salariais que a categoria pretendesse nesses valores mensais do 13º, de modo que, com o passar do tempo, o trabalhador teria uma perda salarial que consistiria basicamente do 13º ter sido meio que incorporado ao ganho mensal. Então, alguns estudiosos vêm dizendo, se eu não posso nem ter emenda, que não é nem emenda que promova a abolição, emenda tendente a abolir um determinado direito fundamental, eu não poderia fazer uma negociação coletiva que esvazie o conteúdo normativo de algum dos itens previstos lá no artigo 7º, uma outra preocupação revelada. Outra questão que vem se discutindo é que o fim da compulsoriedade do imposto sindical teria feito perder a noção, o vínculo jurídico que liga os trabalhadores ao sindicato, né? Se eu não tenho liberdade sindical para filiar e obter a vantagem da negociação coletiva do meu sindicato, eu não tenho mais o pagamento obrigatório, não haveria mais adesão automática do trabalhador ao sindicato respectivo, né? Essa tese o professor Bezerra Leite defende. Li também um texto do Souto-Maior com a colega Valdete nesse sentido. É uma tese interessante, só que o problema é que a gente tem que fazer a crítica do outro lado da moeda, né? É uma tese que, de certo modo, blinda um trabalhador não associado a um sindicato contra uma negociação coletiva pejorativa, mas também é um raciocínio que vai levar ao outro lado da moeda, que aquele sindicato que tiver uma negociação pujante, legítima, que beneficia os trabalhadores, ele pode enfrentar um empregador que não se filia ao sindicato patronal e depois vai usar esse argumento. Se eu não
pago a contribuição patronal. Se eu não sou filiado, eu não me submeto também às convenções coletivas. Então, realmente, é um assunto bem complexo aderir a essa tese. Já tem, inclusive, aqui, a gente vai mostrar, eu destaquei um precedente bem recente do Tribunal Superior do Trabalho, que essa questão já foi enfrentada, que está pululando por aí, lá em Goiás mesmo, já teve convenção coletiva. Isso tem uma brincadeirinha que o pessoal faz com Goiás, mas é sério, gente. Eu sou de lá, mas o povo lá é bravo. Houve um julgamento no Supremo, no plenário do STF, porque a Assembleia Legislativa de Goiás votou a lei estadual de combate ao nepotismo. E, pela lei, cada agente público podia ter só 2 parentes no gabinete. Então, a questão chegou no STF e o ministro Toffoli, como relator, ele brincou, falou, gente, a hora que precisar de um precedente de absurdo, Goiás tem. E realmente, então, lá em Goiás já abriram a fila lá. Lá já tem acordo coletivo, dizendo que quem não paga a contribuição para o sindicato não tem direito ao piso salarial e às demais vantagens que constam das cláusulas normativas. E a gente vai ver. Exato. Né? A lógica desse raciocínio é de liberdade sindical, pluralidade, eu escolho o sindicato e aí, naturalmente, eu vou ter o benefício do meu sindicato. Outra discussão é que o princípio da intervenção estatal mínima, né, que indica que a Justiça do Trabalho só pode examinar aspectos formais do instrumento normativo, feriria o princípio do acesso à justiça, né, por estar ditando um conteúdo restritivo que possa ser objeto de análise do Poder Judiciário. Outra crítica que tem sido feita é que a inexigência de compensação recíproca viola a essência da negociação coletiva. A gente vai voltar nesse tema aqui, porque no próprio Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem percebido que o tribunal está bem dividido nessa matéria, e o próprio Supremo começa a discutir se precisa ou não precisa ter uma vantagem compensatória. Outra questão, a ação anulatória, que lá no 611-A, no parágrafo 3º, indica qual a consequência da declaração de nulidade de um acordo ou convenção coletiva, né? E há a crítica de alguns doutrinadores que isso também viola o acesso à justiça, viola a separação de poderes na medida em que amarra o judiciário. O judiciário fica impedido de examinar e dar a consequência que se verificar adequada para cada caso concreto de anulação de cláusula. Outra discussão que alguns fazem é que a lei, a prevalência do negociado sobre o legislado, estaria, de certo modo, privatizando os direitos humanos, né, na medida em que tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil ficariam, em alguns casos, pendentes de uma aceitação ou não do sindicato em defender, em efetivar um determinado direito. Aqui o exemplo que a gente usa de forma muito vigorosa, né, porque o artigo 611-B da CLT, quando trata das hipóteses que eu não posso negociar, lembrando aqui, Estela, você lembra de ter visto lá no 611-B proteção da estabilidade da gestante? Não está lá, né, Marcelo? Então, isso aí, claro que teve endereço certo. O legislador transcreveu, inclusive, diversos artigos da proteção do trabalho feminino que constam da CLT para o 611-B. Hora que chegou lá o artigo, acho que é o 391A, ou 2A, acho que é o 91A, que trata da estabilidade da gestante, ele pulou, parecendo até que estava fazendo aquela brincadeira do PIN lá do Silvio Santos, né? 1, 2, 3, PIN, 5, 6, 7, PIN. Chegou na hora da estabilidade da gestante, ele pulou. E aí fala no caput do 611-B que as matérias cujo objeto é proibido
são exclusivamente aquelas, né? E aí, César, dá para acreditar que há um rol exaustivo desses temas cuja negociação está proibida? Né? Não dá. E esse exemplo da estabilidade da gestante me parece muito vigoroso, porque é um direito previsto na Constituição Federal, né? Então, eu não posso permitir que, a partir da reforma trabalhista, eu vá interpretar a Constituição conforme a CLT, e não a CLT conforme a Constituição. Não dá, né, Beatriz? Imagina uma situação dessa. E agora eu estou bem respaldado, né? A gente viu lá com o professor César, no curso de precedentes, o argumento de autoridade, às vezes, é bom para a gente usar, né? Falou, olha, isso aqui não sou eu que estou dizendo, não me comprometam, né? Eu estou super curioso, eu monitoro a jurisprudência do STF toda semana, para ver o que tem de novo para as minhas aulas, para texto, enfim. E eu estou esperando, com muita ansiedade, a publicação do acórdão de repercussão geral do tema 497, que é o tema pertinente à estabilidade objetiva da gestante. Lá o que o Supremo Tribunal decidiu, né, por 10-1, né, não preciso nem falar quem foi o 1, mas por 10-1, o STF decidiu que não precisa mesmo da ciência do empregador para fins de aquisição da estabilidade da gestante. Agora, o que eu quero mesmo ver na publicação desse acordo, porque o STF tem uma coisa que é muito importante, até para a gente saber o que realmente foi discutido, o obter dictum, né, professor César, que o acordo é publicado com os debates que ocorreram, com as manifestações de cada ministro, né? E tem uma manifestação do ministro Gilmar Mendes que vai virar coqueluche argumentativa para a gente resolver processos de estabilidade da gestante, porque o ministro fala com todas as letras no voto dele, que a estabilidade da gestante é um valor, é uma garantia fundamental da mulher trabalhadora, que não pode ser precarizada por interpretação e sequer por norma coletiva. Então, o ministro Gilmar, com essa afirmação, vai nos ajudar a interpretar o 611B. Realmente está aqui um exemplo de direito que está na Constituição, que não foi replicado no 611B e que nos prova com força que aquele exclusivamente lá não pode ser levado ao pé da letra, né? Pois não. Sim. Queria só acrescentar uma coisinha, além dessa prova irrefutável de que o 611B não é exaustivo, porque eles tentaram fazer é um erro básico, crasso, né? Aliás, em primeiro lugar, não precisava nem estar ali o 611B, coisas que já estavam na Constituição, mas daí colocam algumas e tiram outra, querendo induzir o pessoal em erro. Mas, enfim. Mas uma outra coisa que o raciocínio com precedentes pode levar é que existem inúmeras proposições jurídicas que estão infiltradas dentro dessas decisões, dentro de centenas, dentro de milhares de decisões do STF, e que podem ser usadas para minorar tentativas de retaliação legislativa discriminatória aqui só contra o trabalhador hipossuficiente. Então, existem vários raciocínios, que talvez não seja o objeto principal de um determinado acórdão vinculante, mas que essa proposição jurídica a que está contida ali dentro, ela é vinculante e pode ser tirada daquele contexto e aplicada em outro contexto. Perfeito. Então, nós temos o caso clássico que foi recente, que muito aqui discutido aqui na quarta região, que foi da correção monetária. Sim. O julgado da tal da correção monetária foi no contexto de precatórios. Agora, o mesmo raciocínio que tornou inconstitucional a TR se aplica, cai como uma luva para os créditos do trabalhador, não tem nenhuma razão para não aplicar. Então, assim, várias coisas que estão aqui, daqui a pouco no futuro nós vamos descobrir que o Supremo já disse tal coisa em determinado acordo e de repente não vai poder se contradizer
agora, sem uma justificativa muito razoável. Isso, a não ser que ele revisite, né, aquele tema para dizer, olha, esqueçam que agora eu vou fixar uma nova diretriz, né, mas perfeito. Obrigado. Aqui, outra crítica, finalizando essa parte introdutória, a questão da comissão dos peritos, que a gente mencionou, e também uma crítica de que, como o colega disse, esqueci seu nome, Arthur, como o colega Arthur disse aqui, a lógica em termos de negociação coletiva, é uma lógica de liberdade sindical, antes de mais nada, né? Então, para a gente ter uma eficácia plena, sem prejuízo ao trabalhador, uma medida dessa natureza deveria ser precedida de liberdade sindical, antes de mais nada, e essa é o norte de estudo da OIT, e também alguns outros aspectos, né? Segurança no emprego, é até estranho a mesma lei que manda fazer a prevalência do negociado sobre o legislado estimula a contratação de intermitentes e terceirizados, né? Isso meio que é contraditório com a lógica de uma negociação autêntica, né? Não impor para o trabalhador o ônus da redução do custo da produção e também a própria questão de universalização da educação, né? Eu já participei de um curso na Espanha, onde a gente teve aulas fabulosas com dirigentes sindicais, né? Onde você percebe que a negociação coletiva autêntica, a liberdade sindical, passa pela educação do trabalhador e das suas lideranças respectivas, né? A gente está num patamar ainda incipiente para chegar ao nível de poder ter uma negociação mais forte. Aqui eu faço um resumo do que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou sobre negociação coletiva. Havia uma tradição no Supremo de recusar analisar a validade de norma coletiva. Primeiro, porque o Supremo tem uma súmula, a súmula 636, que sempre foi invocada. A súmula 636 diz que não é constitucional o exame de validade de uma cláusula contratual. Então, às vezes, chegava um recurso extraordinário querendo discutir, do ponto de vista constitucional, a validade de uma determinada cláusula, e os ministros do STF diziam, olha, a norma coletiva, antes de mais nada, é um contrato, então seria aplicado aqui a súmula 636. Agora, em diversas oportunidades, já no regime de repercussão geral, o STF recusava a repercussão geral. Quanto àquela questão do adicional de periculosidade, era o que estava lá na súmula 364 do TST, que admitia a redução da periculosidade proporcional ao tempo de exposição ao risco, né? Em 2012, a súmula foi mudada. O Supremo entendeu que a questão não era constitucional. O Supremo entendeu que a redução do intervalo entre a jornada, súmula 357, não era também uma questão constitucional. Isso foi tratado no tema 357, junto com a majoração da jornada em turno ininterrupto de revezamento. Não tem nada a ver um tema com o outro, né? E, data vênia, com todo respeito, aqui o Supremo deu agiu de modo equivocado, que nós não temos uma legislação que trata de turno ininterrupto de revezamento fora da Constituição Federal. E quando a gente lê a decisão que negou a repercussão geral, foi dizer que não tem aspecto constitucional relevante aqui. A nossa súmula 423, né, que permite a majoração, desde que limitada a 8 horas diárias. A incidência de benefício convencional na complementação da aposentadoria, o tema 591, isso aqui nasceu do caso do Banespa, né, que eu acho que a gente julgou no Brasil inteiro, OJ 346 da SDI1, que fixa abono de natureza indenizatória para a categoria restrito aos trabalhadores da ativa, né, e depois os aposentados vêm para a Justiça pedir o pagamento da complementação de aposentadoria com esse acréscimo do abono, né. O TST negou pelo OJ 346 e o STF negou a repercussão geral aqui no tema
591. A questão da razoabilidade da negociação das horas in itinere, né, que o TST fixou a premissa que se negociar para pagar até a metade do tempo efetivamente percorrido por o trabalhador, essa negociação seria válida. O Supremo Tribunal Federal recusou a repercussão geral no tema 762, por entender que a questão seria meramente interpretação do Instituto das horas in itinere, lá do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. E o cálculo da RMNR da Petrobras, né, que é uma questão bilionária, e o Supremo negou a repercussão geral, entendendo que ali era uma mera interpretação de norma coletiva. Aqui, nós temos 3 temas em que o Supremo reconheceu a repercussão geral. O primeiro, a questão do PDV do BESC, que eu considero que até hoje é a principal decisão trabalhista do Supremo Tribunal Federal, porque é a decisão que teve a força, né, de mudar a visão do direito do trabalho no Brasil em determinado aspecto, né, porque aqui começa um processo de admissão da prevalência do negociado fora do que a gente concebia até então na Justiça do Trabalho. Nesse tema 152, o STF reconheceu a validade daquelas cláusulas que implicam em quitação geral quando o trabalhador amparado na norma coletiva adere a um PDV recebendo uma indenização compensatória por esse fator. A gente vai ver aqui os principais fundamentos que foram usados pelo ministro Roberto Barroso, relator desse processo no STF, e que são importantes para a gente compreender o momento que nós estamos vivenciando. Outro tema importante foi a inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta a empregados não filiados, né? É a nossa velha e antiga OJ 17, né, da SDC, o precedente normativo 119, que agora está dentro da reforma trabalhista do 611B. O Supremo, no tema 935, afirmou que, de fato, fere a Constituição, fere a liberdade sindical, impor essa contribuição a quem não seja filiado. Eu trago esse precedente só para a gente lembrar que o próprio Supremo já negou validade a uma cláusula de norma coletiva pelo fundamento de violação da Constituição, né, que parece que é importante para a gente ponderar que não há um vale-tudo a partir da reforma trabalhista em termos de negociação coletiva. Agora, o trabalho que nós vamos ter é o trabalho contrário, né, é de interpretar se, a partir de agora, o que seria inconstitucional seria impor a contribuição a quem não é filiado, ou se a inconstitucionalidade estaria na vedação constante lá do 611B. Né? Eu tive a oportunidade de debater esse assunto meses atrás com o ministro Maurício Godinho, lá na UDF, e o que existe de novidade aqui é que o Supremo resolveu a matéria no contexto da contribuição compulsória. E agora haveria uma nova discussão, ainda que o STF tenha julgado a improcedência das ADINs envolvendo o fim do imposto da contribuição sindical obrigatória, mas haveria um raciocínio jurídico ainda a enfrentar, porque nós temos aqui um contexto normativo distinto. Agora que o sindicato não tem mais uma fonte segura de financiamento, eu posso proibir que a negociação coletiva que é estimulada, que prevalece sobre o negociado, né, eu posso proibir que ele tenha uma cláusula de fortalecimento sindical ou mesmo de arrecadação financeira por meio do instrumento normativo, né? Então, essa questão fatalmente vai voltar a ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal no futuro, em razão do novo contexto que nós temos aqui. E a novidade, né, recentemente, foi agora, no mês de maio, né, foi reconhecida a repercussão geral, é o tema 1046, a discussão aqui
validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Ou seja, um tema de repercussão geral em que vai se discutir se prevalece ou não o negociado sobre o legislado, se a Constituição proíbe ou não essa prevalência do negociado sobre o legislado. O tema é muito parecido com a questão do PDV do BESC, mas há especificidades, né? Porque lá no PDV do BESC a preocupação maior era discutir se a quitação obtida por norma coletiva estaria afrontando o direito de ação, na medida em que daria uma quitação plena do contrato de trabalho. Agora, aqui a discussão essencial é da própria validade da norma coletiva. E mais à frente aqui a gente vai falar alguma coisinha ainda sobre esse assunto, que quase emplacou no STF, né? Quase que eu chego aqui com a minha aula já bem diferente, porque o ministro Gilmar ele tentou emplacar já uma tese de repercussão geral no plenário virtual do STF, mas a proposta dele foi derrotada por 6-5. Né? Então, com isso, a matéria obrigatoriamente vai ao plenário. Esse processo eu tenho monitorado, ele foi despachado anteontem, com vista para a PGR, e da parte do ministro Gilmar tem registro de que o processo já estaria liberado para ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. É possível que haja uma pauta bem breve desse assunto, dada a sua importância. Bom, quais as premissas que motivaram lá o julgamento da questão do BESC? Né? Primeiro, um resumo breve, acho que muitos de vocês leram sobre essa questão, mas o que ocorreu é que o BESC fez um PDV sem negociação coletiva, preparando o banco para privatização, né? Muitos trabalhadores aderiram com cláusula de quitação geral e entraram com ação na justiça. O banco entendeu que tinha que dispensar mais gente, para enxugar mais o quadro de pessoal, mas comunicou para os empregados que haveria dispensa sem PDV dessa vez, porque no outro PDV os empregados aderiram ao PDV e foram para a justiça discutir direitos que não tinham sido cumpridos até então pela empresa. Então, nessa situação aqui, os próprios empregados do BESC pressionaram a direção do banco e o sindicato para fazer um acordo coletivo acerca do PDV. E, diante da pressão, o sindicato teve que ceder. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação anulatória, entendendo que era ilegal o acordo coletivo admitir a quitação geral dos contratos de trabalho. O processo foi julgado pelo TRT, foi para a SDC do TST, e a SDC disse que o acordo não era ilegal, que estava tudo certo, que havia ali contrapartidas, o contexto da negociação induziria a sua validade. O problema é que, poucos anos mais tarde, começaram a chegar processos de recurso de revista e depois de embargos, e a SDI disse o contrário da SDC. A SDI disse que a cláusula era ilegal e que não podia implicar em quitação geral, que o trabalhador tinha direito a buscar na justiça o que fosse cabível e que não podia nem abater o valor da indenização, porque o tribunal entendia que a indenização era pela perda do emprego e não propriamente pela quitação dos direitos trabalhistas. Né? Então, o recurso extraordinário chegou no STF, o caso concreto, a reclamante tinha um salário de por volta de R$3.000 e recebeu 130 mil de indenização do PDV. Então, os ministros do STF julgaram a questão nessa ótica, entendendo que houve ampla participação dos trabalhadores, porque essas eram as premissas fáticas trazidas desde as instâncias ordinárias, que havia vantagens significativas como contrapartida da quitação geral do contrato de trabalho. Havia a opção de adesão do empregado à condição de quitação, né? Não era uma situação que todos os empregados seriam obrigados a se submeter, só quem quis, né?
aderir ao PDV. Um argumento bem forte, né, do ministro Roberto Barroso é que no direito coletivo do trabalho não é replicada a relação assimétrica entre empregado e empregador, né, que existe ali uma paridade de armas, porque o sindicato tem a greve, tem outros mecanismos de mobilização que tornariam a negociação coletiva legítima, né? Que o ministro Roberto Barroso, então, ele diz que no nosso modelo, e essa premissa dele é importante, no momento em que se discute flexibilização, inclusive, do direito individual, né? Porque o ministro fixa, olha, para o direito individual tem que ter a proteção forte do Estado, porque o trabalhador não tem condições de barganhar, de negociar condições de trabalho com o empregador. Agora, no direito coletivo, eu posso ter essa flexibilidade maior. Considerou ainda o prestígio à negociação coletiva na ótica da própria Constituição, inciso 26 do artigo 7º, e de convenções da OIT, que a gente citou aqui, em especial a 98 e a 154. E agora vem as premissas que motivaram a abertura do tema 1046, né, que possivelmente vai ser o assunto mais discutido no direito do trabalho esse ano, se realmente o Supremo julgar com a rapidez que parece que deve julgar o tema. Então, o ministro Gilmar disse, o que era a questão aqui, o recurso? Era outro recurso envolvendo horas in itinere. O acordo coletivo afastou por completo o pagamento das horas in itinere. E a discussão do recurso extraordinário é se um acordo coletivo poderia afastar a aplicação de um direito reconhecido pela norma estatal. A discussão era essa, né? O TST negou, o vice-presidente trancou o recurso, a parte entrou com agravo de instrumento para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar, monocraticamente, negou o agravo de instrumento e mandou baixar o processo, mas a advogada, era uma advogada lá de Goiás, inclusive, quando eu falo que tudo tem Goiás no meio, tem, né? O processo é de Goiás. A advogada entrou, então, com agravo para forçar a levada do recurso para a turma a qual compõe o ministro Gilmar. Então, no agravo, o ministro Gilmar não só se retratou da decisão monocrática, como mandou a questão para o plenário virtual, para discutir repercussão geral. Então, quais são as premissas aqui? É que estaria apenas aplicando a ratio decidendi do tema 152, né, os fundamentos de validade da negociação coletiva. Ele menciona ainda que o direito coletivo ameniza o princípio da irrenunciabilidade em razão da liberdade sindical e da autonomia coletiva. Outro fundamento, a norma coletiva deve ser interpretada pelo conglobamento. Isso aqui é importante, e eu vou em seguida dizer por quê. Essa preocupação com o conglobamento. A explicitação de vantagem compensatória que justifica a redução de direitos não é necessária. Por isso, a aplicação do conglobamento, né? Eu não preciso indicar qual foi a vantagem que o trabalhador recebeu em troca da negociação coletiva, afastar a aplicação de um direito reconhecido pelo Estado. A autonomia negocial não é absoluta. Aqui é importante a gente destacar uma questão. Em 2015, logo que o STF julgou o PDV do BESC, a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho mandou uma controvérsia para o Supremo. O que é a controvérsia? O vice-presidente destaca uma questão que, no seu entender, tem relevância do ponto de vista constitucional e manda um bloco de processos para que o Supremo Tribunal Federal, se entender pertinente analisar a repercussão geral, que ele possa analisar sob a ótica daquelas questões discutidas naqueles recursos em específico, né?
Na época, eu estava convocado no TST, eu que fiz a preparação desses processos, um trabalho danado, porque a gente pega lá 1.600 recursos que o pessoal filtra, tem esses 1.600 recursos, discutem negociação coletiva. E aí você tem que filtrar primeiro aqueles que tenham condições de admissibilidade, né, por não ter problema de intempestividade, defeito de preparo, procuração, enfim, né, e também ver assuntos que deem ao Supremo Tribunal Federal uma margem para examinar a questão da forma mais global possível, né, porque o precedente, quanto mais situações ele possa analisar, maior amplitude, maior aplicação teria. Então, o que a gente destacou lá nas situações? Eram processos de horas in itinere, em que havia uma vantagem compensatória expressa. A mesma cláusula que dizia que não precisava pagar a hora in itinere, constava que, em troca dessa cláusula, as empresas estavam fornecendo, por exemplo, vale alimentação, que é um direito que não tem amparo legal obrigando as empresas, né? Escolhemos lá processos daqueles de retenção de gorjeta por negociação coletiva, pensando, olha, na questão da hora in itinere, o STF vai ter uma oportunidade de discutir a flexibilização de jornada. Na questão da retenção de gorjeta, que é um problema que existe no Brasil inteiro, né, processos desse tipo, ele vai poder discutir até onde pode ir a flexibilização envolvendo salários. E pegamos um último caso dos Correios, onde um acordo coletivo salvou os empregos dos operadores de telégrafos, porque os Correios iam dispensar centenas de empregados, porque a tecnologia tornou-se obsoleta e não precisava daquele tanto de operador de telex nos Correios. Então, foi feito um acordo coletivo para aproveitar o pessoal como atendente comercial das agências, mas aí mudando as condições de trabalho, porque o operador tinha lá uma condição de 6 horas e como atendente passar a trabalhar em 8 horas. Então, a gente mandou a questão para o STF para que pudesse ser investigada a questão pertinente a uma reengenharia produtiva que legitimasse uma mudança de condições de trabalho que visasse a garantia de emprego. Essa questão dos Correios não foi analisada ainda, os recursos que subiram. A questão da gorjeta foi distribuída para o ministro Fachin. Ele decidiu de forma monocrática, aplicando a jurisprudência tradicional do STF, de que é uma mera interpretação de cláusula contratual, matou o recurso por decisão monocrática. E um dos processos de hora in itinere que a gente preparou o despacho, na época foi o ministro Ives que mandou para o STF, um desses processos é da famosa decisão do ministro Teori Zavascki, que legitimou a negociação de hora in itinere da usina Olhos d'Água lá do estado de Pernambuco. O ministro monocraticamente deu procedência ao recurso usando o tema do BESC, veio o agravo do reclamante e a segunda turma, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do ministro. Então, é um precedente que contraria, inclusive, o tema das horas in itinere. Por isso, a gente, quando mandou o tema para o Supremo, pensou, olha, isso aqui tem que abrir um tema novo, porque o STF, para ultrapassar lá o tema em que ele disse que as horas in itinere, a transação de hora in itinere não tinha repercussão geral, para decidir de novo, teria, em tese, que ter um tema novo. E esse tema novo veio justamente agora com o ministro Gilmar. Seria fixar balizas do que a Constituição autoriza, o que a Constituição proíbe. O ministro Gilmar, então, mandou a questão para o plenário virtual e, ainda bem, que as assessorias lá do Supremo tiveram cuidado, os ministros do STF tiveram o cuidado suficiente para não validar a proposta de tese sugerida pelo ministro Gilmar, porque isso ia criar um embaraço muito grande para o nosso dia a dia, para o julgamento
das questões trabalhistas, e porque a proposta do ministro Gilmar flexibilizava muito além da própria reforma trabalhista, né? Eu trouxe aqui, inclusive, porque é público, a gente, buscando lá no site do Supremo, tem essa manifestação. Olha a tese sugerida pelo ministro Gilmar. Isso porque a afirmação dele que era uma mera reiteração de jurisprudência do precedente lá do PDV do BESC. Então, diz aqui que os acordos e convenções coletivas devem ser observados, ainda que afastem ou restringam direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagem compensatória ao direito flexibilizado. Isso aqui tem controvérsia, porque a decisão do ministro Zavascki é o contrário. Ele fala que, naquele caso da usina Olhos d'Água, tinha que valer a negociação coletiva, porque tinha o vale alimentação em troca das horas in itinere. A reforma trabalhista fala que não precisa ter essa vantagem compensatória recíproca. Então, a gente pode até pensar se a reforma nesse ponto é constitucional ou não, mas não era isso o que a jurisprudência do STF até então vinha dizendo. Então, a tese não foi uma mera reiteração. E o problema maior é o finalzinho aqui. Então, resguardados em qualquer caso os direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados. Isso aqui traria um problema muito grande, porque lá na reforma trabalhista, no 611B, a gente tem uma série de assuntos listados lá que não pode ter negociação coletiva e que não estão na Constituição. O próprio ministro Roberto Barroso, eu recomendo fortemente a leitura do acórdão lá do PDV do BESC, que é muito interessante a análise que ele faz de comparar as premissas do direito coletivo e do direito individual do trabalho. Mas lá no acórdão do ministro Roberto Barroso, ele, citando o nosso ministro Maurício Godinho, ele faz lá a distinção de direitos de indisponibilidade relativa e direitos de indisponibilidade absoluta. E ele traz lá entre os direitos de indisponibilidade absoluta o registro da carteira, né, a definição legal de vínculo empregatício e o registro profissional, e as normas de saúde e segurança, que não estão constitucionalizadas, né? A reforma, nesse ponto, foi prudente em blindar não só as normas de saúde e segurança, como as próprias NRs do Ministério do Trabalho, né? Então, nesse sentido, a proposta do ministro ia além. O que não estivesse dentro da Constituição, em tese, eu poderia negociar. Agora aqui eu trago alguns precedentes do TST, só para mostrar para vocês, né, que às vezes a gente conversa com colegas lá em Goiás mesmo, tem um colega lá que eu gosto muito, o colega Rodrigo Dias, ele tem uma tendência de validar as normas coletivas. Eu tenho um filtro mais severo, né? Mas a gente sempre conversa entre nós. Então, essa situação que às vezes a gente fica pensando, poxa, será que eu vou mudar o que eu julguei toda a vida agora por conta desses precedentes do STF? Talvez não esteja na hora ainda, né, de mudar radicalmente, porque esse tema 1046, ele sim vai definir uma baliza mais segura para a gente se orientar, porque o precedente do STF seria, de certo modo, obrigatório, lá, enquadra lá no 927 do CPC. Mas no TST, como é que está a situação? A gente tem uma decisão aqui de 22 de março de 2019, a decisão é da SDC. A SDC, a gente tem percebido, Seção de Dissídio Coletivo do TST, hoje tem uma inclinação mais favorável a aceitar a negociação coletiva. Então, no dia 22 de março, foi publicado esse acórdão da SDC, invocando o precedente do BESC, do PDV do BESC, para dizer, olha, é válida
a negociação coletiva que abre mão de pagamento de hora in itinere. Porque a premissa aqui, no direito brasileiro, a partir do precedente do Supremo, é uma premissa de validade, de prevalência do negociado sobre o legislado. Então, o julgamento foi polêmico, mas, por maioria, a sessão de dissídio coletivo validou uma transação que abriu mão das horas in itinere. Veio em 24 de abril, né, 3 semanas depois, talvez nem isso, por 10-2, o órgão especial entendeu que não mudou nada, que o TST deveria manter a sua jurisprudência, no sentido de que as horas in itinere só podem ser flexibilizadas se tiver uma cláusula de vantagem compensatória expressa e que não haja um prejuízo significativo aos trabalhadores. Como a questão estava aqui no órgão especial, essa decisão foi para converter mais de 1.000 agravos de instrumento dirigidos ao STF, que foram convertidos em agravo interno, para matar com o precedente de repercussão geral, que é o 762, que a gente citou mais cedo, que o STF disse que a questão de transação de hora in itinere não tem repercussão geral. Então, o TST usou esse precedente para matar um bloco de mais de 1.000 processos, né? Coincidência ou não, mas uma semana depois da publicação desse acordo, foi aberto o plenário virtual do Supremo com o tema 1046, né? Justamente numa matéria que é idêntica à discrepância que está havendo no tribunal. A SDC está decidindo de um jeito, a SDI, o órgão especial e a própria SDI está entendendo de outra forma. Da SDI eu trouxe uma decisão de 2017, que é no sentido de não admitir renúncia de hora in itinere por negociação coletiva. Eu tentei achar alguma decisão mais recente e não achei. Agora, isso talvez seja explicado pelo fato de que o pleno do TST foi instigado em 2016 a tratar desse assunto, e o pleno manteve a jurisprudência do TST. Diz que mesmo com o julgado lá do ministro Teori Zavascki, o TST tinha que manter a jurisprudência de negar a validade, a flexibilização desmedida das horas in itinere. Então, como tem decisão do pleno e posição pacífica da SDI 1, os presidentes de turma trancam os recursos de embargos, né? Talvez por isso, esse é o último que eu encontrei. Pois não, César. Nesse precedente da SDC, ele considerou válida a transação das horas in itinere com ou sem contrapartida expressa? Situação incontroversa na qual o empregador fornece a condução aos empregados, conferiu várias vantagens nitidamente compensatórias da supressão. Na verdade, estão falando a mesma coisa, mas partindo de usando conclusões distintas, né? Qual que é a diferença desse aqui para o outro? Aqui usa-se o conglobamento, dizendo, olha, se tem vantagens compensatórias, é o que basta, né? E a posição majoritária do tribunal é dizer, olha, não basta ter vantagens compensatórias, a vantagem tem que ser recíproca. Tem que dizer, olha, em troca das horas in itinere, eu estou fornecendo tal benefício, né? Então, a divergência está nesse ponto. Então, esse é o contexto obscuro, nebuloso, em que a gente está vivenciando com a reforma trabalhista. Vou dar uma acelerada agora, né, Gustavo, porque senão o nosso tempo não vai permitir aqui chegar a alguns pontos importantes. Aqui a gente só menciona a questão do princípio da intervenção estatal mínima, né, que se discute, pode a lei instituir um princípio, né? Posso restringir a atuação da Justiça do Trabalho, mas, antes de mais nada, a gente tem uma dúvida. O que mudou, afinal, com esse princípio da intervenção estatal mínima, né?
que é um princípio só de boas intenções, porque o resultado dele é o mesmo. Manda que os juízes do trabalho se atenham aos requisitos formais do instrumento normativo. Isso a gente já fez toda a vida, né? Quem negociou é o sindicato da categoria. Foi observada a questão formal de ter assembleia, ter a aprovação, né? Foi observada a forma prevista em lei, que necessariamente é escrita. Foi observado o conteúdo lícito, né? Que saber se uma cláusula é válida ou não é dizer, olha, isso aqui é um objeto ilícito. Então, não difere muito do que a gente fez a vida toda. Agora, é claro que esse princípio constando na legislação, isso induz, né, que nós tenhamos um trabalho mais restritivo, se for seguir a lei, no exame dessas normas coletivas, né? A proibição da ultratividade é outra dúvida que surge. É proibido ter ultratividade, mas eu posso instituir a ultratividade por norma coletiva, né? Afinal de contas, prevalência do negociado sobre o legislado vai até onde, né? O STF vai se pronunciar sobre essa questão, né? Tem um ADPF 323, que está com o ministro Gilmar, inclusive com suspensão nacional, né? E nesse sentido, a questão é anterior à reforma, mas o que ficar decidido vai valer também para o período da reforma. Aí eu esqueci de comentar aqui. O tema 1046 não tem despacho do ministro Gilmar determinando a suspensão nacional. Essa questão é relevante porque o STF fala que, reconhecida a repercussão geral, o relator deverá proceder à suspensão nacional dos processos. Só que o STF já tem um precedente, com base no novo CPC, de que essa suspensão nacional não é automática. Então, não sou eu, como juiz lá na minha jurisdição, né, Lígia, de eu fazer um despacho lá. Imagina, eu já atuei em varas que todos os processos tinham discussão de validade de norma coletiva. Aí eu chego lá segunda-feira, dou um despacho, teria que ser portaria na vara, né? Em razão do tema 1046, o juiz está suspendendo a tramitação de todos os processos que discutam validade de negociação coletiva até que o Supremo se pronuncie definitivamente sobre o assunto, né? Aí vamos para o Caribe, né, gente? Ficar um tempinho até o Supremo julgar. Então, o STF diz que essa lógica não vale. Embora o CPC diga que o relator deverá suspender, enquanto não tiver o ato expresso e explícito do relator, não há suspensão. E o STF, inclusive, insinuou que é uma faculdade do relator. Ele tem que verificar qual a repercussão e a própria necessidade de haver a suspensão nacional dos processos. O conflito de normas coletivas, né, que a partir da reforma instituiu-se a prevalência do acordo sobre a convenção coletiva, né? Alguns autores vêm questionando esse ponto, né, porque estaria afrontando a norma mais favorável, que seria um princípio induzido pelo próprio caput do artigo 7º da Constituição, mas está lá, se tiver acordo ou convenção, prevalece as condições estabelecidas no acordo. E aqui vamos só tratar questões mais gerais para a gente poder concluir, né? A questão que o 611-A exemplifica, né, direitos, entre outros, que possam ser objeto de negociação coletiva. Então, aparentemente, o conteúdo possível de negociação é bem mais amplo do que o 611-A, né? O que o legislador tentou dizer é que, em síntese, o que não tiver no 611-B estaria autorizada a negociação coletiva. Mas a questão é bem mais complexa do que se imagina, né? Porque, por exemplo, fala no 611-A que eu posso negociar... Cadê? Eu posso negociar, tá mais para frente, regime de compensação, desde que eu observe os limites constitucionais, né? Só que eu sempre lanço a reflexão. Os bancários podem abrir mão da jornada de 6 horas, que não está na Constituição, né? É uma questão séria. Ainda que o legislador diga que jornada e intervalo não é condição de saúde e segurança para fins de negociação coletiva,
nós temos aí uma inconvencionalidade, porque a Convenção 155 da OIT cita expressamente as pausas e jornada como um dos elementos que compõem a política de saúde e segurança do trabalhador, né? E eu não tenho dúvida que quando o legislador fixa 6 horas para bancários e outras jornadas especiais e reduzidas, eu tenho ali regras que visam preservar a saúde do trabalhador. Não é uma arbitrariedade que os bancários foram lá, fizeram lobby no Congresso ou na comissão lá que redigiu a CLT para colocar uma jornada de 6 horas. Isso está calcado em estudos de saúde e medicina do trabalho. Por isso, a negociação coletiva, no nosso entender, não pode esvaziar os limites constitucionais. Eles não podem ser atingidos se eu tiver uma norma específica prevendo uma jornada menor. Então, percebam que é uma questão bem complexa. Fala lá que pode ter banco de horas anual, né, prevalecendo o negociado sobre o legislado. Aí vem a professora Volia, que eu acho uma autora que fundamenta bem as suas posições. Então, eu sempre cito a professora Volia, não é, digamos assim, uma implicância de falar que ela está errada. Não é isso, para sugerir um referencial de quem quiser estudar uma visão um pouco mais liberal nesse ponto de norma coletiva. A professora Volia diz lá em textos dela examinando a reforma, que eu posso fazer um acordo coletivo de banco de horas anual, fixando 3, 4 horas diárias de prorrogação de jornada, que está tudo certo. Porque se está aqui no 611A, eu não sou obrigado a observar o limite lá do 59, parágrafo 2º da CLT. Aí, com todo respeito, eu vou divergir. Porque, para mim, o legislador, quando fez essa listinha aqui do 611A, ele não quis citar pontos da legislação que ele queria permitir que a negociação pudesse avançar além do que está na lei. Ele, na verdade, ele fez uma brincadeira infantil de sair caçando na legislação onde já tem aqui autorização de negociação coletiva. Então vamos botar lá no 611A para replicar como exemplo. Mas eu não tenho dúvida que o limite de prorrogação de jornada de 2 horas diárias é uma norma de saúde e segurança que é infensa a negociação coletiva, embora tenha, como no exemplo dado da professora Volia, haja divergência a esse respeito. E lá no 611B, como a gente mencionou, fala o exclusivamente, né, que, a nosso ver, não limita de forma exaustiva o rol. Então, vamos passar aqui. Esqueci de dizer quanto à questão do ministro, do tema lá do ministro Gilmar, o tema 1046. O ministro Gilmar afirma que um dos intentos dele, ao abrir o tema, seria rever a questão do intervalo entre a jornada, do Supremo se reposicionar sobre o tema 357, em que o STF diz que não tem repercussão geral, não tem relevância constitucional a discussão acerca de redução de intervalo por negociação coletiva. Então, é uma questão, esse tema 1046, a gente tem que acompanhar de perto, porque ele vai influenciar na própria visão e aplicação, seria uma antecipação de discussões de inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Vamos passando aqui. Essa questão do registro de jornada, o TST devagarzinho começa a mudar a jurisprudência, já tem, embora a jurisprudência hoje não aceita o chamado controle de ponto por exceção, né? Mas como a reforma fala que eu posso negociar a modalidade de registro de jornada, já tem uma turma, que é a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que está validando o controle de ponto por exceção. Eu tenho sempre dito aos colegas, brincava até ali na hora do almoço, né? A gente não pode pautar os nossos julgamentos pelo Conjur, quando a gente quiser ter disciplina judiciária, né? O Conjur é um ótimo site que sempre cita
decisões inovadoras, relevantes, mas eu preciso, antes de mais nada, essa questão da quarta turma mesmo, envolvendo o controle de ponto por exceção, que, para quem não viu ainda, é aquela cláusula que fala que o empregado não precisa registrar o ponto. Ele só vai registrar o ponto no dia que ele fizer hora extra, né? E aí eu não tenho um controle seguro da jornada desse empregado, né? Então, o dia que saiu a decisão, num grupo lá que eu participo de estudo no WhatsApp, o pessoal, agora está valendo o ponto por exceção. Falei, gente, calma aí, vou mandar uma pesquisa de jurisprudência para vocês aí. Isso aqui é igual o Brasil e a Alemanha. O TST tem 8 turmas, então está aqui, 7 turmas não validam e uma valida. É o 7-1, jurisprudencial, né? Então, a gente tem que acompanhar para, de repente, não, na vontade de querer manter uma disciplina judicial, que é importante, né, de racionalizar a nossa prestação jurisdicional, mas a gente, de repente, não está embarcando no entendimento minoritário. Vamos prosseguir aqui, partir lá para o fim. A questão do adicional de insalubridade é um excelente exemplo, né? A redação que autoriza a flexibilização de insalubridade ficou truncada, porque fala que é possível prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Então, aqui já surge uma dúvida. Tá, não precisa da autorização do Ministério do Trabalho, mas precisa da negociação coletiva estar calcada num laudo pericial, ainda que de iniciativa dos convenentes, né, que alguma certificação de que aquilo ali não vai fazer mal para os trabalhadores, seria importante ter. E há uma questão aqui mais grave, acho que está mais para frente, que é a questão do enquadramento do grau de insalubridade. Isso. Enquadramento do grau de insalubridade, né? Isso aqui ficou tão mal feito que o presidente Temer colocou lá na medida provisória uma alteração desse dispositivo, mas a MP, como vocês sabem, caiu, que dizia o seguinte, Margarete, seu nome, né? É Margarete? Isso. Olha só, Margarete, o que estava lá na medida provisória 808? Enquadramento do grau de insalubridade desde que observe os dispositivos legais e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ou seja, a medida provisória criou uma regra de prevalência do negociado sobre o legislado, desde que o legislado fosse respeitado. E é o certo, porque realmente eu não tenho como dar efetividade para esse dispositivo, a não ser que eu pense na seguinte situação, né? Vamos pensar lá em insalubridade por raios solares, que a OJ 173 nega porque não tem previsão do agente nocivo lá na NR15. Então, o acordo coletivo vem dizendo, né, a empresa reconhece e vai pagar insalubridade em grau médio por exposição excessiva a raios solares. Posso fazer isso? Posso, beleza. Só que com um porém, né, que eu vou criar aqui um novo limbo previdenciário, porque a norma coletiva vai reconhecer a insalubridade que não está prevista na NR15, a empresa vai ser obrigada a pagar, vai colocar no contra-cheque e vai ter que botar no PPP, né, que agora vai ser até extinto com o E-Social, nesse ponto, dizendo lá que tipo de insalubridade tem, e quando o empregado quiser contar o tempo especial de aposentadoria, o INSS vai falar, não, aqui não, esse tempo aqui eu não conto, porque essa insalubridade ajustada por norma coletiva, ela não é reconhecida na norma regulamentadora. Então, mesmo pensando no viés protetivo, a questão não é tão simples como pode parecer. Agora, eu nunca posso fazer, como algumas categorias, para coletor de lixo urbano, isso tem sido muito comum no Brasil inteiro, né? Eu faço uma distinção lá. Aquele que está em cima do caminhão vai receber 40%. O outro lá, o varredor, o gari, né? Cada lugar do país tem um nome,
que faz a varrição de rua vai receber 20%. Ora, se o enquadramento da insalubridade é o mesmo, coleta ou processamento de lixo urbano, não tem como distinguir, porque, nesse caso, a ANR traz um parâmetro único, insalubridade em grau máximo. Então, não seria válida uma negociação coletiva que implicasse em flexibilização do grau de insalubridade. Então, aqui vai ser uma situação que prevalece o negociado sobre o legislado, desde que o legislado prevaleça sobre o negociado. Ou seja, que a lei, que a norma de saúde e segurança seja respeitada. Só partindo aqui para o fim, para os parágrafos, para a gente ter o tempo, né, Gustavo, para a nossa atividade nos grupos. Aqui a gente fala da questão da gestante. O tema que a gente citou, esse material foi disponibilizado hoje cedo para poder encaminhar para vocês. Então, aqui é o precedente da gestante que a gente tinha comentado. E chegamos aqui. Isso aqui eu queria rapidamente passar com vocês. A questão da liberdade sindical, que não pode instituir, então, contribuições assistenciais. Aqui vai ser frequente, porque os sindicatos estão num desespero, né, gente, para sobreviver, né, vai sair criando normas de todo tipo. Então, eu trago aqui um precedente que foi publicado agora, essa semana, né, terça-feira. O que era a situação? Impôs uma contribuição de custeio para os empregadores pagarem, né? Esse sindicato aqui foi esperto, já que está todo mundo reclamando negócio de trabalhador não filiado pagar, eu vou botar a empresa para pagar, né? Esse precedente aqui reitera a jurisprudência da SDC. Isso fere a Convenção 98 da OIT, porque acaba implicando numa ingerência, numa promiscuidade da atividade sindical dos trabalhadores e da empresa, né? Então, não posso impor uma regra de financiamento da atividade sindical dos trabalhadores para ser custeada pela empresa. E aqui há um outro precedente que eu não podia, mesmo estourando o tempo, passar sem ver aqui com vocês rapidamente, que é uma questão aqui, um precedente do ministro Godinho, aqui de abril. Ele ficou vencido nessa matéria. Agora, o começo é interessante, porque o que o sindicato fez aqui? O sindicato pensou, olha, já que a premissa é que eu não posso excluir as vantagens da norma coletiva para quem não pagou a contribuição sindical, eu vou criar um benefício específico. Cesta básica. Só recebe a cesta básica da empresa quem pagar a contribuição para o sindicato. Então, a discussão é se essa cláusula, que é bem pontual, se ela poderia ser restrita aos filiados ou aos contribuintes do sindicato. Então, é um precedente importante, porque essa questão vai chegar muito nos tribunais, principalmente no TRT, em ações anulatórias, né? Então, aqui fala que a cláusula em análise criou o benefício auxílio cesta básica, que deveria ser pago, nos termos de sua redação, apenas para os empregados associados do sindicato. A maioria dos membros da seção votou no sentido de que a cláusula é nula e extrapola os limites da negociação coletiva, na medida em que, ao restringir o seu alcance aos filiados do sindicato, gera discriminação nas relações de trabalho e representa uma tentativa de obrigar a filiação compulsória dos trabalhadores ao sindicato, também vedada pela ordem jurídica. Então, essa é a tese. Agora, é interessante porque o ministro Godinho, ele aproveitou-se da condição de relator para explicitar o entendimento divergente dele. Então, ele menciona que este relator ficou vencido e proferiu voto no sentido de que a norma coletiva não diz respeito ao ordenamento jurídico, notadamente os princípios da isonomia e liberdade sindical, em face das seguintes razões. Primeiro, porque a situação diferenciada do empregado associado, que tem
um mensal de manutenção do ente sindical possibilita a negociação coletiva beneficente de toda a categoria com a criação de custos, as custas, né? Bom, enfim, ele menciona aqui que já há um peso, né, para o filiado, não há obrigação de filiação ao sindicato, sendo resguardados ao empregado não filiado todos os demais benefícios convencionais, bem como, sendo tal norma, justamente o fortalecimento do sindicato e o desenvolvimento da liberdade sindical plena, apurada sob uma ótica eminentemente coletiva. Então, ele vai na linha, e foi o que eu participei, comentei aqui de um debate com ele há meses atrás, entendendo que esse tipo de fortalecimento das rendas do sindicato seria válido no contexto da reforma trabalhista. Então, um primeiro precedente já em sentido contrário. E fechando aqui, a reforma fala expressamente a questão da vantagem compensatória, que a inexistência da contrapartida recíproca não invalida a norma coletiva, mas a dúvida que existe é se pode ter acordo coletivo sem contrapartida, né? Porque a lógica é justamente da barganha, né? E fala aqui que na procedência da ação anulatória da cláusula de acordo ou convenção, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada. Então, se tiver aquela situação, igual eu falei, em troca da hora in itinere, foi dado o vale alimentação. Anulou a cláusula de hora in itinere, anularia a vantagem compensatória. Agora, se as vantagens compensatórias ficam isoladas na norma coletiva, não tem vinculação com a cláusula impugnada, não vai anular a vantagem compensatória. O pressuposto é de conglobamento. E, por fim, agora sim, encerrando, né, para mim, a regra mais mal redigida da reforma trabalhista disparado, que é a questão do litisconsórcio necessário envolvendo ações anulatórias, que menciona que os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Aqui tem duas interpretações possíveis. A primeira, o que o legislador quis, né? Que toda reclamação individual ou toda ação coletiva em que eu discuta validade de cláusula, eu tenho que chamar os sindicatos convenientes como litisconsortes necessários, né? Então, quem atua em jurisdição que tenha muita ação discutindo validade de norma coletiva, as audiências, os processos agora vão ficar bem complexos na sua tramitação, dada a necessidade de trazer os convenientes. E há uma segunda interpretação, que, na verdade, a reclamação trabalhista típica, a reclamação individual, não visa, não tem por objeto anulação de cláusula nenhuma. Porque a anulação de cláusula é declarar que a cláusula não vale e retirar, extirpar ela por completo do ordenamento jurídico. E isso nós não temos na reclamação trabalhista. Isso é um objeto específico das ações anulatórias, que tramitam no TRT ou no TST, que geralmente são movidas pelo Ministério Público do Trabalho, né? Então, se eu tiver a compreensão que a única ação que tem por objeto anulação de cláusula é a ação anulatória, está resolvido. Eu não preciso chamar o sindicato. Só o tribunal seria obrigado a chamar o sindicato nessas ações anulatórias. Na verdade, na reclamação trabalhista individual, o que o trabalhador pede é a ineficácia da norma. É para que o juiz declare que a norma tem um defeito que impede a sua aplicação àquele trabalhador. Eu afasto pontualmente, mas a cláusula ela não está juridicamente anulada, porque ela continua produzindo efeitos, enquanto não for declarada nula, o que seria o objeto, repito, específico lá da ação anulatória. Eu peço perdão por ter corrido no final, mas esse assunto realmente é bem complexo, é palpitante, né?
Espero que a gente possa acrescentar alguma coisa aqui nos debates e poder participar com vocês nos grupos de discussão em seguida. Muito obrigado.